Legal, né? Bom, o papo agora é sobre saúde, né? Tá querendo mudar aí os teus hábitos, ser mais saudável, deixar de fumar, por exemplo. Uma das formas mais conhecidas de fazer isso, dizem que é com cigarro eletrônico, né? Será que funciona? Mais importante, o uso dele não agride o nosso metabolismo? Para contar e tirar todas essas dúvidas aí da gente, a gente está com o médico pneumologista aqui, Marcelo Gazzana. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Regina. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que explicar que esse cigarro eletrônico, até nós não temos um aqui, porque é ilegal, é isso? Exatamente. Em alguns países, o cigarro eletrônico, que na verdade, para quem não conhece, é um dispositivo que imita o cigarro, né? A maior parte dos comercializados tem nicotina, né, para simular o cigarro. Mas, por exemplo, no Canadá, na Austrália e no Brasil, em 2009, a Anvisa proibiu, né, a comercialização do cigarro eletrônico. Isso tem vários motivos, né? Primeiro, que o cigarro eletrônico não tem uma eficácia comprovada. Existem poucos estudos na literatura e os dados não são muito, assim, consistentes. Mostram até algum benefício, mas muito discutível, né? Quando comparado ao tratamento que existe. Eu ia te perguntar se tem algum benefício, já que tu disseste que tem nicotina, por exemplo. O que ele não teria seriam outras substâncias que contém no cigarro. Na verdade, assim, se diz que o cigarro eletrônico talvez seja mais seguro porque ele não tem a combustão do tabaco. Mas dentro do cigarro eletrônico existem veículos que também podem ser tóxicos, podem dar tosse, podem dar irritação das vias aéreas. Existe até em algumas marcas que têm substâncias que podem ser cancerígenas. E o grande problema do cigarro induzido, do cigarro eletrônico, na verdade, é que existem mais de 2.000 marcas no mundo. E ele não é regulado nem como medicamento e nem como produto farmacêutico. Então, na verdade, ele não tem nenhuma regulação. Dentro dos tipos de cigarro eletrônico, existem desde 1 miligrama de nicotina até 100 miligramas. Então, na verdade, não tem um padrão. Então, quando a gente está adquirindo cigarro eletrônico, a gente não sabe exatamente o que está comprando e como usar, né? Ou seja, é um dispositivo que ele tem uma eficácia duvidosa, mas tem prejuízos já definidos em algumas substâncias. Pois é, porque se ele tem nicotina, por que seria usado para parar de fumar, por exemplo? Na verdade, assim, quando o cigarro, na verdade, a gente sempre liga a nicotina, né? A nicotina é o que dá a dependência ao cigarro. É a substância realmente que dá a dependência. Mas o cigarro tem 5.000 outras substâncias, né, que são cancerígenas. Na verdade, alguns tratamentos para parar de fumar contêm nicotina. E são doses de nicotina que progressivamente a gente vai reduzindo para o organismo se acostumar a não ter a nicotina, né? Então, por isso que eles usam esses dispositivos que têm nicotina. Mas existem vários tratamentos já, além das reposições de nicotina, outros medicamentos, que já são bem validados, estudados e são recomendados pelas sociedades médicas para usar para quem quer parar de fumar. Eu vi também na internet, é como um cigarro, tem até uma luzinha. Alguns têm uma luzinha, alguns têm fumaça, inclusive. Ah, é verdade. Quer dizer, isso, o senhor acha que também, então, tem a ver com a questão da imagem, né? Do hábito da pessoa de fumar, que isso resolveria um pouco. Certamente. Tem alguns até que tem sabor. Né? Vários, mesmo o cigarro eletrônico tem sabor. E essas substâncias podem, inclusive, também ser prejudiciais. Qual é dois grandes problemas no cigarro eletrônico em relação ao comportamento? Um deles, né, que ele mantém o comportamento do cigarro. Justamente quando a gente quer que o paciente pare de fumar, é interromper aquele hábito. Né? Então, todo aquele comportamento, porque existe a dependência física, mas também existe a dependência psicológica, do comportamental, que é uma parte do tratamento. O tratamento a gente também sempre liga muito só a remédios. E na verdade não, tem toda uma terapia cognitivo-comportamental. Mas o que existe de real, assim, de tratamento hoje para que as pessoas parem de fumar? Por exemplo, essas coisas adesivos, enfim, isso chega a resolver mesmo? Sim, assim, antes disso, a primeira coisa, e a gente recebe no consultório os pacientes, o paciente tem que querer parar de fumar. É muito comum chegar no consultório e dizer, não, eu já usei esse remédio e não funcionou. Mas é que ele pegou de corredor com alguém e ele não queria parar de fumar. É só de emagrecer. Isso. A pessoa tem que querer. Isso. Nenhum medicamento vai dar iniciativa para parar. Eles, na verdade, previnem a síndrome de abstinência, basicamente. Né? Então, a primeira coisa é a motivação. A chance de um paciente que não está motivado conseguir parar e sustentar, porque a gente tem uma outra etapa,
Parar é uma coisa, não recair é outra. Né? Então, o tratamento, ele não se faz... Parar é mais fácil do que... tem muitas variáveis. Recair. Tem muitas variáveis, né? Varia de paciente para paciente, tem toda a questão psiquiátrica, de outras doenças, familiar, né? Grau de dependência, né? Então, não dá para dizer assim que parar ou recair o que é mais fácil, né? Mas todas são importantes, porque a gente vê mesmo nos melhores tratamentos, né? Ao longo de um ano, depois de ter feito o máximo tratamento, em torno de 30% a 40% dos pacientes ainda voltam a fumar, com todos os melhores medicamentos. Então, ainda, hoje em dia, a gente tem um grande espaço para novos tratamentos, para que realmente a pessoa consiga parar de fumar. Mas tudo começa na iniciativa. Hoje em dia, dizer todos os prejuízos do cigarro, a gente fala, mas todo mundo sabe, né? Na verdade, o que a gente tem que é motivar o paciente, sim, não, tu quer parar de fumar, então tá, nós vamos entrar num programa, o Ministério da Saúde tem programas específicos pelo próprio SUS, né? Que além de um programa estruturado, com acompanhamento médico, da enfermeira, dessa terapia comportamental, também fornece medicamentos gratuitos. O grau do vício que tu falaste está ligado ao tempo que a pessoa fuma ou nem sempre é a intensidade com que ela fuma? Na verdade, quanto mais ela fuma, provavelmente ela é mais dependente. Não quer dizer que o número de cigarros fumados vai levar a um maior grau de dependência. Na verdade, é contrário, né? Ela fuma mais porque ela é mais dependente. Né? A dependência à nicotina, ela tem tem causas genéticas, né, que levam à predisposição, então, a pessoa a ficar dependente, mas também questões comportamentais, né? Então, de ter visto familiares fumarem, né, no meio social, e isso é uma coisa que preocupa em relação aos adolescentes, que eu até ia comentar antes, quando uma das coisas do cigarro induzido, do cigarro eletrônico, que é a questão de manter o hábito, o outro problema é estimular o hábito dos adolescentes, né? Porque o que acontece? Aquilo é inócuo, não faz mal. E daí os adolescentes, eles acabam aprendendo a fumar e depois migram para o cigarro verdadeiro. Né? E isso é uma estratégia que a indústria do tabaco, ela, como está sendo cada vez mais restrito em relação eu ia dizer à isso, porque as comercialização. campanhas, por exemplo, estão aumentando muito. E, aliás, se a gente for falar em novelas, filmes, etc., se via muito mais antigamente fumo e bebida do que se vê hoje. Muito, certamente. E tanto isso é real que várias indústrias de cigarro eletrônico foram compradas por indústrias tabageiras. Né? Bom, e esse cigarro eletrônico, como tu disseste, que é legal, então quem tem ele, na verdade... Trouxe dentro da mala em alguma viagem ou, né, de alguma forma chegou. Né? E se ele fizer uso dele em público? Na verdade, não tem uma regulamentação em relação a isso, né? Não pode ser comercializado, né? Não foi, na verdade, do ponto de vista criminal, até onde é o meu conhecimento, que isso seja passível de alguma punição, exatamente. Tá bom. Obrigada pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos. Valeu.